Sejam todos bem-vindos à Central das Escrituras. É um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Carlos Lucci. E para aqueles que me conhecem, meu nome não mudou. Continua sendo Carlos Lucci, do mesmo motivo. E apesar dessa voz estranha de hoje, eu fiz uma cirurgia na boca, então não estou falando direito. Não deixem de se inscrever no canal, ativar suas notificações, dar o seu like se você gostou e deixar seus comentários. Aliás, os comentários do último vídeo foram excelentes, porque vocês começaram a participar entre si, fazendo perguntas, dando ideias, dando respostas, e eu achei sinceramente excelente. Continuem fazendo isso. É muito, muito bom. Eu sou professor, então gosto de me relacionar com pessoas, e aqui eu só fico falando com uma tela. Eu vejo o comentário, eu falo, olha, tem gente aqui, né? Que legal, eu consigo conversar. Parabéns, continue assim. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e também muito importante, que foi perdido na nossa cultura, né? É a serpente. Ela representa Satanás ou Jesus Cristo. Se nós olharmos no comecinho da Bíblia, é interessante que já existe essa associação entre a serpente e Satanás. Se você tem as escrituras publicadas pela igreja, abra em Gênesis 3, no cabeçalho. Você vai ver assim, capítulo 3, a serpente, entre aspas, Lúcifer, engana Eva. E daí ele continua, né? Então, já começa colocando na mesma caixa, né, Satanás, ou Lúcifer, melhor dizendo, e a serpente. E no corpo da escritura, no primeiro versículo, em Gênesis 3:1, nós vemos isso. Ora, a serpente, Lúcifer, era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, né? E Joseph Smith, quando ele revisou esses capítulos de Gênesis, que se transformaram no livro de Moisés, em Pérola de Grande Valor, ele também faz a mesma associação, por inspiração divina. Então vamos para Moisés, capítulo 4, versículos de 5 a 7. Ora, a serpente era mais astuta do que qualquer besta do campo que eu, o Senhor Deus, havia feito. E Satanás incitou o coração da serpente. E ele disse à mulher, de todas as árvores do jardim não comerás, e falou pela boca da serpente. Então, no começo da Bíblia, no começo de Pérola de Grande Valor, a serpente está associada a Lúcifer, a Satanás. Mas, como se isso não bastasse, o último livro da Bíblia também faz a mesma associação. O apóstolo João, em Apocalipse 12, 9, ele escreve o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, ou seja, a serpente que estava no jardim do Éden, chamado o diabo e Satanás. E a característica dele é que engana todo o mundo. E ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com eles. Agora, irmãos, aqui eu gostaria que vocês dessem uma pausa e perguntassem: por que a serpente? Se era para seduzir Eva, se era para enganar Eva, se era para providenciar que algo ruim acontecesse, o melhor modo de seduzi-la não seria talvez um coelhinho branquinho, fofinho, ou um macaco bem simpático que ficasse pulando na árvore do conhecimento do bem e do mal, e olha que fruto, olha que fruto bonito, ou melhor ainda, uma ave exótica com plumagem exuberante e colorida, que chamaria muito mais atenção de Eva do que uma serpente, não é?
ou não. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção, apesar de eu citar o hebraico, porque tem muito a ver com o nosso entendimento do que significa a serpente nas Escrituras e no mundo antigo. Em hebraico, a palavra serpente significa nahash, e ela significa serpente, o animal mesmo, né? Mas ela também significa brilhante ou luminoso, né? Algo que brilha, talvez pelo brilho das escamas da serpente. E interessante que ela também é a raiz que dá origem à palavra bronze ou cobre. E isso vai ter uma relevância muito grande posteriormente no nosso estudo e também é muito importante no livro de Mórmon. Outra palavra que eu gostaria que vocês prestassem atenção é Lúcifer. Lúcifer é composta de duas palavras. Uma é luce, vamos dizer meu nome, mas tem um bom significado, significa luz. E fere, que é portador. Então, Lúcifer significa aquele que tem ou traz luz. Então foi por isso que ele conseguiu engabelar, vamos dizer assim, de certa forma, Eva, porque ele apareceu como um anjo de luz. Na verdade não era luz, né? Era algumas faíscas que devia estar saindo, e ela não soube distinguir direito. Jacó, no livro de Mórmon, deixou isso muito bem claro. Vamos para 2 Néfim 9, versículo 9. E Jacó agora disse: como aquele ser que enganou nossos primeiros pais, que se transformou quase, preste atenção, quase em um supernatural, quer seja divino, quer seja do outro lado, mas um ser fora da nossa realidade. E em grego, anjo significa angelos, que é literalmente mensageiro. Hoje nós chamaríamos um motoboy de anjo. Hoje nós chamaríamos um carteiro de anjo, ou seja, apenas um mensageiro, alguém que vem trazer algo para nós. Então, Adão e Eva não sabiam distinguir nem o bem nem o mal, nem o bem nem o mal mensageiro. Qual era o mensageiro que vinha do Senhor e qual aquele que não. Né? Então, esse é um ponto extremamente importante, porque a serpente também pode ser um símbolo de um mensageiro divino. E isso escapa à nossa compreensão muitas vezes quando estamos estudando as Escrituras. Quando o Senhor manda Moisés ir ao Egito e libertar o povo de Israel, ele vai falar: Senhor, como que eles vão acreditar em mim? E o Senhor faz o seguinte: Moisés, joga o seu cajado no chão. E Moisés jogou o seu cajado no chão, e o cajado se transformou em quê? Em uma serpente. E daí o Senhor mandou Moisés pegasse pela cauda. E ele desse esse sinal tanto ao povo de Israel, mas também quanto ao faraó. Então, quando Moisés estava diante do faraó, ele dá esse mesmo sinal para mostrar que ele era um enviado do Deus de Abraão, de Isaque e Jacó para libertar o povo do Egito. O cajado é transformado em uma cobra. E o que acontece? Os sacerdotes egípcios, quer seja por qualquer truque ou estratagema ou algum poder do outro lado, também faz com que os seus cajados se transformem em cobra. Então ficou elas por elas. Mas daí acontece algo extremamente interessante. A cobra de Moisés, o cajado de Moisés, na verdade era de Arão, ele mata as cobras dos sacerdotes dos egípcios, e não só mata, mas engole. E isso, irmãos, é de um simbolismo extremamente relevante,
que a corte do faraó entendeu? A cobra era uma deusa egípcia, né, que protegia o faraó e também todo o Egito. Não só nessa vida, mas como também na imortalidade. Como vocês podem ver aqui, as coroas egípcias, as tiaras, eram sempre adornadas, pelo menos dos faraós, com uma cobra. E os textos nos templos existem sempre cobras como ou mensageiros divinos ou como deuses, né, para guiar o faraó ou o falecido na próxima vida. Então a mensagem foi muito clara. Eu sou um representante do Deus de Israel, que ele tem muito, muito mais poder e glória do que você, faraó, e de que todos os seus falsos deuses. Aliás, é um detalhe cultural. Cada uma das pragas do Egito, irmãos, ela ataca um falso deus egípcio. Quando Moisés transforma as do Nilo em sangue, que era o único rio do Egito, era o que dava vida ao Egito, ele estava atacando o deus do Nilo, que chamava-se Hapi, falando assim, olha, vocês acham que Hapi vai salvar vocês? Não vai. Né? Então, a serpente também é uma representação de mensageiros divinos. Agora, a parte mais essencial, não é nem importante, a parte mais essencial para entendermos sobre o significado da serpente nas antigas escrituras e no livro de Mórmon, que tem muitas alusões a esse evento, é o que aconteceu com o povo de Israel quando eles estavam vagando no deserto por 40 anos e eles se rebelaram contra Deus e contra Moisés. Então vamos ler em Números 21, do versículo 5 ao 7. Diz assim: E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Aqui nem pão nem água há. E a nossa alma tem fácil desse pão tão vil, ou seja, da maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo e morreu muito povo em Israel. Então aqui nós podemos ver um outro aspecto da serpente, que aparece também em Moisés. A serpente também é um símbolo da justiça de Deus, né? Ou também da purificação que o Senhor quer que passemos. Como ela era uma serpente ardente, aquilo devia queimar como fogo. E vocês lembram que o Senhor falou através de Isaías: na fornalha da aflição eu te escolhi, ó Israel. Então a serpente é um sinal da justiça e do julgamento de Deus, mas também é um sinal de purificação. E ele continua no 7. Pelo que o povo foi a Moisés e disse: pecamos. Eles se arrependeram, passaram pela purificação, né? Portanto, falamos mal contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze. Aí começa porque que eu trouxe a palavra bronze. E pô-la sobre uma haste. E acontecia que, se alguma serpente mordesse alguém, e ele olhasse para a serpente de bronze, ficaria vivo. Então aqui o Senhor manda, foi o próprio Senhor
que escolheu a serpente como um símbolo de cura, como uma restauradora da vida, né, para salvar o povo de Israel, tanto do pecado, da rebelião, quanto da morte física. E o fato dela ser de bronze, eu vou explicar um pouquinho mais tarde, é porque o bronze também, ele brilha, né? Ele tem essa qualidade de polida, esse polido, o bronze ou o cobre, ele brilha, e ele precisa ser fundido, né, derretido, para fazer isso, ok? E o Senhor não deixou nenhuma dúvida quanto a esse simbolismo. Ensinando aos seus discípulos, ele falou, em João 3, de 14 a 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem, ou seja, eu, Jesus Cristo, seja levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse evento, irmãos, teve um impacto tão grande no povo de Israel, ou seja, a serpente no deserto, que quando o templo de Jerusalém foi construído, eles colocaram a serpente dentro do templo e eles queimavam incenso a essa serpente. Ok? Tanto é que numa das reformas, um pouquinho antes de Ler, ou mesmo no período de Ler, essa serpente foi tirada do templo e destruída. Mas ficou uma impressão tão forte na cultura de Israel que essa impressão foi trazida e ela é usada abundantemente no livro de Mórmon. Algumas vezes de forma bem explícita, como nós vamos ler agora, e outras vezes de uma forma mais velada. Então eu me admiro como as pessoas não conseguem perceber esses detalhes do mundo antigo de Israel dentro do livro de Mórmon, né? E acha que é uma invenção de Joseph Smith. Mas vamos lá para o livro de Mórmon. Vamos ler em Elamã 8, 14 a 16. Sim, não deu ele, Moisés, testemunho de que o Filho de Deus haveria de vir, que assim como ele levantou a serpente de metal no deserto, assim também será levantado aquele que há de vir, ou seja, o nosso Salvador. E assim como todos os que olharam para aquela serpente viveram, todos os que olharem para o Filho de Deus com fé, tendo o espírito contrito, ou seja, arrependimento, viverão, não apenas fisicamente, mas sim para a vida eterna. Ora, eis que não somente Moisés testificou a respeito dessas coisas, mas todos os profetas, desde os seus dias, ou seja, desde os dias de Moisés até os dias de Abraão. Então aqui, olha que coisa interessante, é um detalhe, irmãos, corrobora o que os arqueólogos têm descoberto e apoia extremamente o livro de Mórmon. O símbolo da serpente não era apenas um símbolo egípcio, ou apenas um símbolo que Moisés colocou em seus registros, mas era um símbolo muito, muito mais antigo, que era compartilhado por quase todos os povos da região do Oriente Médio, né? E basicamente com o mesmo sentido, eles tinham uma origem em comum. Vocês estão vendo o mapa, a parte do lado esquerdo fica o Egito, do lado direito fica a Península Arábica, Israel. E vocês veem um círculo, né? Provavelmente foi aqui que aconteceu a área, o evento da serpente de bronze. E vocês estão vendo alguns pontinhos laranjas, né? O que significa isso? Essas são regiões de minas ou de cobre ou de bronze. Então, quando o Senhor manda Moisés
fazer uma serpente fundida, uma serpente ardente. Ela é feita de bronze ou cobre. E a metalurgia, o mexer com metal, era uma atividade considerada pelos povos antigos como uma imitação de Deus. Você está pegando elementos desorganizados e organizando de uma forma muito melhor, ok? E brilhante. Agora, outro fato muito interessante. Essa região, e até um pouquinho mais para o sul, que não aparece aqui no mapa, existiam muitas tribos que eram descendentes de quem? De Abraão. Algumas tinham sacerdócio, como os medianitas, o sogro de Moisés era medianita, e ele tinha o sacerdócio. Outras não, mas todas ainda cultuavam o Deus de Abraão. E qual o símbolo que eles usavam? A serpente. Muitas vezes uma serpente alada, né? E algumas traduções da Bíblia falam que o Senhor mandou serpentes ardentes aladas. Então, nós vemos que a serpente, né, apesar desse aspecto negativo que nossa cultura dá para ela está associada a temas extremamente elevados, né? No cristianismo ocidental, ou seja, no catolicismo e no protestantismo, a serpente geralmente tem esse sentido. Eu estudei em um colégio católico, então nós tínhamos uma estátua de Maria pisando sobre uma serpente. No cristianismo oriental e nas igrejas ortodoxas, ainda não, ainda eles têm alguns bastões com uma serpente enrolada. Mas o que todos têm em comum é que o principal é mantido, ou seja, a serpente na haste representa nas igrejas o crucifixo, né? E os protestantes só colocam a cruz, né? E os santos dos últimos dias pegaram os três e jogaram com a água do banho, o bebê com a água do banho, não usamos nenhum. Mas para resumir, a serpente, ela representa muito mais, ela está muito mais próxima de Jesus Cristo do que de Satanás. É aquela velha história, aquele que engana todo mundo. Ele pegou um símbolo para representar algo glorioso e o inverte. Então nós podemos ver a serpente como um símbolo de cura, aquela que restaura a vida, que nos salva, né? Lógico, não estou falando do animal, tá, gente? Estou falando de Jesus Cristo, que concede a imortalidade e a vida eterna. Apesar de nas Escrituras não estar associado, muitos povos antigos colocavam a serpente como uma representação da ressurreição, porque ela solta toda a sua pele de uma vez toda, parecia que ela nascia de novo. E como nós tratamos, a purificação através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo também é um sinal de julgamento e da justiça divina, da realeza, ou seja, da messianidade, Cristo como Messias, e também como mensageiros divinos, né? O Senhor depois explicou um jeito de reconhecer melhor, a não ser como com serpente. Irmãos, eu agradeço a paciência de vocês de terem escutado essa aula com essa voz. Semana que vem eu vou estar ok. Façam seus comentários, que eu estou adorando. Tenham todos uma ótima semana e até quinta-feira que vem, ok? Um grande abraço a todos.